Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Você já sabe que nós temos esse encontro marcado todas as quartas-feiras à noite. Nós temos um programa inédito aqui pela TVzão, seu canal 13 da NET. E depois as nossas reprises também durante a programação. E ainda você pode ver e rever os nossos programas pela página Programa Saúde Animal no nosso Facebook. E ali você faz comentários, tira suas dúvidas, inclusive deixa suas sugestões para os nossos próximos programas com temas que você gostaria de ver aqui serem abordados no programa Saúde Animal, que nós teremos muita alegria e muito prazer em poder compartilhar com você essas suas dúvidas, né? Trazendo os especialistas. Aliás, o nosso idealizador do projeto, o professor Dr. Fábio Manhoso, né? Ele que está à frente dos temas que são escolhidos, ele também vai ter muito prazer em poder compartilhar com você e trazer os temas que você sugerir, tá bom? Então fique à vontade, faça aqui desse espaço um espaço onde você tira suas dúvidas e leva também, né, compartilhando aí com seus amigos, muita informação, que isso que é o mais importante. Eu, como você também, estou sempre aprendendo aqui no nosso Saúde Animal, graças a essa parceria com o Hospital Veterinário da nossa Universidade de Marília. Hoje, mais um tema importante e muita informação. Nós recebemos aqui no Saúde Animal pela primeira vez nesse espaço, mas ele já veio em uma outra oportunidade no Saúde Animal. O professor médico veterinário, Dr. Rômulo Lotti, está aqui com a gente hoje para falar sobre hematologia veterinária. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Saúde Animal mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, Lenisa. Obrigado, eu que agradeço o convite. E é sempre um prazer estar aqui, podendo ajudar e contribuir com alguma informação para o pessoal que está nos assistindo. Falar de prevenção, diagnóstico é sempre algo interessante, né? Porque Sim. Traz informação, esclarece, tira dúvidas e pode, obviamente, trazer mais qualidade de vida para os animais, né? Com certeza. A gente abordando o tema hematologia, hoje a gente vai falar um pouquinho de sangue. É sempre importante a gente estar avaliando a qualidade do sangue dos animais, ver os tipos celulares que podem estar aumentados ou diminuídos e, como consequência disso, a gente faz o diagnóstico das doenças, pode avaliar a qualidade nutricional do animal, ver se ele está se alimentando bem, se os órgãos estão respondendo bem de acordo com a produção dessas células, se está tudo normal, se não está, às vezes um derrame cavitário. Então isso é de fundamental importância, a gente sempre está atento a isso. E um dos exames, né, mais tradicionais, né, e claro que um dos parâmetros mais fidedignos, né, eu acho que a gente pode chegar a muitas conclusões baseadas, né, nesse tipo de exame que é tão confiável, mas obviamente inúmeros itens são necessários, né, para que a gente chegue a essa conclusão e uma conclusão positiva, que é o que a gente vai ouvir daqui para frente, né? Quando é que a gente pode confiar e quais são os parâmetros que nós devemos seguir para chegar a um diagnóstico preciso, cuidados essenciais, né, no preparo do animal, né, quais são os passos que nós devemos seguir para não comprometer o resultado desse tipo de exame, né? Com certeza. Sempre que um animal chega na clínica para ser atendido, embora a queixa do proprietário ela seja muito importante, o exame de sangue ele acaba sendo indispensável para a gente compreender melhor essas doenças. Existe todo um procedimento adequado, uma técnica adequada, um meio de coleta adequado, para que a gente possa preservar as características do sangue o mais próximo possível de quando ela foi retirada do animal. Sim. E que essa interpretação seja da forma mais clara possível. É uma leitura. Sim, exatamente. Né? É um mapeamento e aí é necessária a leitura feita corretamente. Vamos começar a ver as imagens, Vamos. doutor? Porque assim a gente consegue ter uma noção, né, mais clara de como é feito esse processo. Vamos lá, doutor. Nessa imagem a gente vê uma máquina que faz a homogeneização do sangue. Então, após a retirada do sangue do animal, para a gente manter todas as células do sangue de forma homogeneizada, essa máquina ela fica fazendo uma simulação de como o sangue estivesse dentro dos vasos sanguíneos. E aí a gente consegue manter essas células viáveis por mais tempo. Quer dizer, então existe esse processo, a necessidade até que seja feita a análise, há necessidade então desse tipo de movimentação, é isso? Para a gente entender. À medida que o sangue vai chegando no laboratório, ele precisa permanecer em movimento. Se ele não permanece em movimento, as células
pela gravidade, pelo peso da célula, ela acaba sedimentando. E aí, se fazer análise com esse sangue sedimentado, vai dar interferência na quantidade de células. E isso pode ser um erro de técnica, um erro no processamento, e isso vai acabar levando a um diagnóstico errado daquela doença. Então, quer dizer, o tempo, né, a questão de tempo é fundamental. O fator tempo da coleta até a análise. É fundamental. A gente não pode ultrapassar, depois da coleta, a gente não pode ultrapassar o tempo de 1 hora. Então, depois de 1 hora, depois da coleta, o sangue já não tem mais as mesmas características de quando ele estava no organismo do animal. E quando há necessidade do transporte, por exemplo, né, no ambiente onde houve a coleta e que não é possível ser feita a análise, a questão de temperatura, desse movimento, existem parâmetros também a serem mantidos, né, para garantir. Correto. Nesses casos, é recomendado que esse transporte seja feito em tubos adequados, de Eppendorf, alguns tubos apropriados para isso mesmo, que contêm algumas substâncias que impedem a coagulação do sangue, e que esse transporte seja feito de forma refrigerada, né, para que diminua o metabolismo das células e com isso elas preservem as características naturais. Então, se esse sangue ele é submetido a uma temperatura mais elevada do que a temperatura corpórea durante o transporte, algumas proteínas solúveis podem se transformar em insolúveis e alterar os resultados dos exames. Algumas células podem sofrer destruição, podem serem destruídas, sofrerem lise, e isso dá uma interpretação errada com diminuição desse tipo de célula no exame de sangue. Então, o transporte, o transporte refrigerado e um tempo relativamente curto para essa análise é fundamental. Material muito delicado, muito Exatamente. sensível, né? Vamos continuar vendo então? Vamos continuar acompanhando aqui? Vamos lá. Aí a gente está mostrando uma coleta, que já foi feita a coleta de sangue num tubo apropriado de Eppendorf e um microcapilar que está puxando esse sangue, é onde a gente vai depois submeter a uma leitura do hematócrito, que é a quantidade de sangue que tem no organismo do animal. É a partir desse dado que a gente determina se o animal tem um quadro de anemia ou não. Entendi. Então, feito esse cálculo... Isso. Então, após a coleta, a gente acaba vedando esse microcapilar para que durante o processo de centrifugação a gente não perca esse tipo de material. E aí depois a gente possa fazer a mensuração e ver qual é a quantidade de sangue que esse animal tem no corpo. Nossa, precisão mesmo, Precisão, né? exatamente. Precisão. Vamos lá, pode seguir? Podemos seguir ali com as imagens? Só para a gente não perder esse raciocínio. Porque é importante, né, quem está em casa entender a seriedade desse trabalho, né, porque como o doutor falou, pode haver o comprometimento desse resultado e o trabalho perdido. E o que é pior, né, um diagnóstico feito de uma forma errada, comprometer depois todo o tratamento. Exatamente. Né? Depois de vedado uma das extremidades daquele tubo de microcapilar, ele vai para uma centrífuga, onde essa centrífuga vai fazer uma rotação de 10.000 giros por segundo. Quer dizer, desculpa, por minuto. Por minuto. Então ele roda 10.000 giros por minuto, durante 5 minutos, e aí nós vamos ter acho que talvez na próxima imagem, sim, pode seguir. A mensuração desse tubo capilar, para ver a quantidade de sangue que o animal tem no corpo. Pode passar? Isso, então ali a gente compara a porção mais inferior, que é representado pelos glóbulos vermelhos, as células vermelhas do sangue. Então ela está ali na faixa de 18, 19 mais ou menos. Então esse é um animal anêmico, visto que o cão ele precisa estar entre 37 e 55. Então ele tem uma quantidade muito baixa de células vermelhas do sangue. E aquela parte superior ela é representativa do plasma. Então, nessa parte superior em que a gente avalia o teor de proteína. Sim. Então, se o sangue ele é submetido a uma temperatura muito alta, essa quantidade de proteína ela pode oscilar para menos ou para mais. Quer dizer, ali você já não teria esse número exato. Exatamente. Perfeito. Vamos lá?
Aí mostrando a quebra do tubo capilar na hora de determinar a quantidade de proteína. A gente coloca isso num refratômetro e analisa depois para ver a quantidade de proteína. Aí a gente já está fazendo uma outra parte, Lenisa, em que nós estamos preparando a diluição do sangue para fazer a contagem de células. Então a gente aspira 0,5 de sangue, depois mistura com um líquido de Turk, que é um líquido azul, e depois a gente vai acabar homogeneizando isso daí. Esse líquido ele provoca a destruição das células que não têm núcleo, que seria a série vermelha. Então, como a gente já calculou a série vermelha, a gente precisa calcular a série branca agora. Série branca, sim. Né, que são representativas das células de defesa do nosso organismo. Essas células vão mostrar se o animal tem um quadro de infecção, por exemplo, uma infecção uterina, uma infecção pulmonar, às vezes um problema hepático, um problema pancreático, uma gastrite, ou seja, qualquer sinal que provoca uma alteração, um aumento no número dessas células. Então é a partir daquele processo da contagem dessas células que nós vamos estar... E em que nível está essa infecção? Exatamente. Né, para já ser iniciado esse tratamento, né, o mais rápido possível. Né? Isso aí. Sim. Aí a gente faz a leitura, a contagem das células no microscópio para determinar a quantidade de células e aí a determinação da proteína. Então esse é um refratômetro que a gente coloca o plasma sobre ele e olha contra a luz e ele nos dá a quantidade de proteína presente dentro desse plasma. Os tubos de sangue que chega para a gente no laboratório, eles podem vir dessa maneira e depois isso vai para aquele homogeneizador inicial. E aí o que nós vimos no microscópio. Sim. Então, aí algumas hemácias, tem algumas hemácias que não tem um halo claro muito grande dentro. Então mostra que elas têm uma deficiência de ferro. Aí é a hora agora da leitura. Isso, né? Essa é a hora da leitura. Essas células maiores, mais roxas, são as células de defesa, são os leucócitos, né, que conferem a defesa do nosso corpo. Temos aí algumas hemácias destruídas. Essa é uma imagem muito importante, Sim. porque quando a gente tem essa imagem, a gente sabe que o animal tem um distúrbio hemostático. Então, é um animal que tem uma anemia hemolítica imunomediada, quando o organismo ele não reconhece as hemácias como sendo do próprio corpo. Nossa. E isso acontece também em casos de transfusão sanguínea, em que é incompatível. E aí é como se houvesse uma reação. Isso, o organismo reage contra essas novas hemácias, contra essas novas células que foram transfundidas e elas acabam sendo destruídas. É como se fosse autoimune. Isso, exatamente isso. O organismo destrói as células que foram transfundidas. Então ele não aceita isso. E a transfusão acaba sendo perdida nesses casos. Nossa, a situação A gente tem aquelas imagens. a situação vai se complicando, né? É um caso muito sério. Tem mais? Tem mais, vamos tem lá, mais. Vamos ver. Essa é uma imagem onde a gente observa algumas hemácias em Rolex, que são essas hemácias aglutinadas, agrupadas, formando algumas linhas, uns cordões. Normalmente esse tipo de alteração está relacionado à quantidade de proteínas muito altas. Né? Então, em alguns casos de leishmaniose, a gente pode encontrar esse tipo de alteração no sangue. Porque aí são doenças, cada caso, né? São fatores característicos de cada doença. Olha a quantidade de informações que o exame de sangue pode nos oferecer. Então, ele é extremamente importante. Muito importante. Vamos lá? Então, aí mostrando alguns parasitas, né? Então, a seta mostra um pontinho dentro da célula, que são algumas rickétsias, aí uma babésia. Só traduz um pouquinho, doutor, pra gente. São parasitas que são transmitidos pelos carrapatos. Então, porque eu ia perguntar isso mesmo, porque a gente fala muito sempre, né, doença do carrapato e tal, e o exame de sangue, né, é muito importante, é fundamental para a gente entender o nível de gravidade da doença. Exatamente. Então, aqui só para a gente, é interessante para ilustrar mesmo o que acontece. Pode voltar essa imagem lá? Volta a outra para a gente aí.
Essa é uma babésia, é uma rickettsia transmitida pelo Pelo carrapato. carrapato. Isso pode ser encontrado tanto em cães quanto em bovinos. Sim. Né? Então, embora a nossa rotina maior hoje seja pequenos animais, o foco seja pequenos, mas esse parasita pode ser encontrado em cães também, em felinos, em felinos, né? Nos também. gatos também. E em bovinos também? Bovinos, equinos, né? Então, aí já é seria uma célula precursora da medula óssea, Lenisa, Sim. em que a fragmentação desse tipo de célula, que é essa célula maior ao centro, ela dá origem às plaquetas que são encontradas no sangue. Então, quando a gente tem uma diminuição dessas plaquetas... Pode voltar, só para a gente terminar de entender. Quando a gente tem uma diminuição dessas plaquetas, a gente pode ter uma associação com a diminuição desse tipo celular. E normalmente isso está relacionado também com a doença do carrapato, que leva a uma redução do número de plaquetas. Então, quando a gente faz o exame do sangue, uma das observações iniciais é o número de plaquetas. E por isso da gravidade dessa doença, né? Porque Exatamente. a resistência do animal ela diminui muito, dependendo do tempo, né, que o animal já está Exatamente. cometido dessa doença. É difícil recuperar justamente por isso, né? E também porque pode predispor o animal a ter uma hemorragia, ter um sangramento, Exato. que às vezes pode sair meio mascarado nas fezes do animal, então ele sai com umas fezes mais escuras, né? Às vezes tem um vômito com sangue e às vezes está relacionado com a diminuição desse tipo de célula. Então, e por que, né, pra gente que é leigo, não entende? Por que da hemorragia? O que exatamente acontece, né, que já logo a gente fica sabendo, né, que acontece mesmo, está associado à hemorragia, doutor? Só para a gente entender. Tá. A hemorragia é uma falha do organismo em controlar a saída do sangue. Então, se ele tem uma redução do número de plaquetas, essas plaquetas elas são responsáveis pela coagulação do sangue, fazer com que o sangue deixe de estar num estado líquido e passe para um estado sólido. Sim. Quando essas plaquetas diminuem muito, o sangue tem uma maior fluidez e ele consegue ultrapassar as paredes dos vasos sanguíneos e são muito suscetíveis às lesões. Então, ele pode ter outros problemas, problemas hepáticos, onde o fígado produz uma grande quantidade de fatores que participam da coagulação do sangue e esses fatores podem estar diminuídos. Então, isso, a partir do momento em que o animal tem uma lesão, por exemplo, uma gastrite ou uma inflamação intestinal... um efeito em série, em cadeia. Isso. Né? Não é um único fator. É uma coisa que vai puxando a outra. Exatamente. Então, se o animal tem uma diarreia, essa diarreia provoca a destruição do intestino. Uma lesãozinha ali. Uma lesão, e isso já provoca um sangramento. Entendi. A presença dessa plaqueta ou desses fatores de coagulação em quantidade normal acabaria com o sangramento de uma forma muito rápida. Mas na ausência dele ou na diminuição deles, essa hemorragia pode... Essa coagulação, de uma maneira grosseira, né? Eu tô falando aqui, mas é como se fosse um curativo natural, né? Exatamente. Um bloqueio natural. Isso, é isso mesmo. E quando a gente não tem a coagulação, nós não temos essa proteção. Porque o organismo é algo tão maravilhoso, né? É tudo tão projetado de uma forma fantástica. Exatamente. Né? E quando algo sai do esquema, aí a gente começa a perceber, né? É como se fosse um efeito dominó mesmo. Né? Correto, é isso. É realmente algo que chama atenção. E é interessante aprender assim, né? Visualizando, isso. A gente começa até a gostar mais de entender, e aposto que se tiver criança ou os adolescentes estudando biologia em casa, fica até mais interessante, mais fácil de aprender, né, doutor? Muito mais. Muito mais. Nós vamos fazer uma pequena interrupção aqui para chamar a palavra do aluno, já que estamos falando em aluno, você que está estudando para o vestibular aí, olha, é interessante assistir a Saúde Animal porque a gente aprende e muito, né? Para quem já passou dessa fase, nunca é tarde para aprender. Então vamos ouvir a nossa palavra do aluno, que tem muita gente se dedicando lá
na medicina veterinária, tem gente chegando, tem gente no meio do caminho, tem gente se formando, mas são todos, né, de um modo geral, quando o assunto é a paixão pela medicina veterinária, aí eles estão todos no mesmo ponto, estão todos equilibrados, né, que são apaixonados pela profissão que escolheram. Vamos à palavra do aluno. Então, eu sou aqui de Marília mesmo. Eu escolhi a veterinária porque era um curso que me atraía desde pequenininha. Eu sempre gostei de animais e aí foi crescendo, não mudei de opinião. E quando foi para prestar o vestibular, prestei aqui na Unimar. E na hora que eu passei foi uma alegria, né? Porque é um sonho assim desde criança. E você estudar numa área que você quer, trabalhar numa área que você gosta, eu acho que isso é muito importante. Eu tinha, assim, uma boa imagem da Unimar e pessoas de fora também elogiavam bastante o curso. A estrutura daqui é excelente também. Conheço outros estabelecimentos que não têm uma estrutura tão boa quanto a Unimar. Laboratórios, aula campo, professores excelentes. E vários dos motivos de eu ter escolhido a Unimar foi esse. E esse entusiasmo é o que motiva, não é, professor? Continuar e levar ensinamento, né? Principalmente para quem fez essa escolha. Com certeza. Hoje a gente está com vários alunos, temos muitos alunos e vem crescendo cada vez mais. Né? Essa propaganda deles atrai mais alunos e cada vez mais, e a gente fica muito mais contente pelo interesse deles. E como eles chegam já, Exatamente. assim, conhecendo cada vez mais da profissão. Isso, né? eles vêm, já quer fazer estágio, já entram no laboratório, já vão mexendo nas máquinas, já vão se socializando com os equipamentos e vão... E a profissão cada vez mais valorizada, acho que isso que é importante, Com né? certeza. A evolução de uns anos para cá é algo assim, muito explícita essa evolução, né? Não há como negar. Uns 10 anos atrás a gente tinha muitos médicos veterinários que eram clínicos gerais. Hoje a medicina veterinária está se especializando cada vez mais. Então isso está fazendo com que os alunos se motivem, estudem cada vez mais e vão para a sua área de especialidade. Mesmo, né, pequenos, grandes, mas na área de alimentos, né? Então hoje a gente vê que é uma profissão que não tem limites, uma janela de oportunidades aí que por um bom tempo eu acho que vai atrair a atenção de muitos jovens, né? Ou até adultos que ainda buscam uma realização. Nunca é tarde. Com certeza. Não é? Fica a dica. Vamos voltar aqui para as imagens, que ainda temos alguns minutinhos. Vamos lá, doutor. Essa é a doença do carrapato que afeta os cães, que é chamada erliquiose. Então, a gente tem uma célula com 3 núcleos ali, roxo, e a seta aponta uma mórula de Ehrlichia numa tonalidade mais rosa, entre outras células sanguíneas que estão na imagem. Esse daí é um líquido cavitário, ele foge um pouco da parte de hematologia, mas é um dos derrames cavitários como consequência de uma inflamação do abdômen, uma peritonite, que é realizado o exame também lá no laboratório de hematologia. Sim. Então mostra aí algumas células do abdômen, células inflamatórias, que pode ser como complicação de uma gastrite, de uma infecção uterina. Que é um reflexo, né, de algo estranho. Isso, então às vezes um animal faz uma castração, sobra um coto do útero que pode infeccionar, ou às vezes uma gastrite que perfura e gera um derrame de um líquido para o abdômen, e a gente faz análise desse líquido também. E nesse caso, então, por exemplo, aqui só... Nós temos alguns minutos ainda, João? Rapidinho, né? Você me avisa quando tiver que encerrar, porque se deixar eu vou aqui... É só importante frisar que no início nós falamos, né, da importância, obviamente, desse primeiro contato com o profissional, né, feita essa primeira análise, o relato do proprietário é importante, os sinais que o animal apresenta, né, e é um conjunto, né, de fatores que são fundamentais para o diagnóstico. Mas certamente também são sinais importantes assim dos aspectos da questão da dor, do comportamento do animal, né, que já logo no primeiro momento vocês conseguem perceber, né, algo de estranho que esteja acontecendo, né, doutor? Exato.
à medida em que o cliente chega, primeiro a gente tem que ouvir a queixa dele. Então, às vezes ele chega com desconforto abdominal, ou ele está com o abdômen muito distendido, muito grande. Nesse caso aí, por exemplo, esse último aí. Isso, dessa última foto. E aí depois parte-se para o exame físico, né, onde vai ocorrer a palpação, vai fazer o toque no abdômen desse animal, vai ver a coloração de mucosas. E a partir de então surge-se várias suspeitas do que o animal pode ter. E aí é que entra os exames complementares, como por exemplo o exame de sangue. No exame de sangue, dependendo do que o animal tem, ele pode acusar várias alterações. Desde um quadro de anemia, porque ele tem uma diminuição muito grande da série vermelha do sangue, que é responsável pela oxigenação dos tecidos, ou se ele tem um quadro infeccioso de origem bacteriana ou de origem viral, podendo determinar o aumento ou a diminuição das células de defesa. Sim. E aí um detalhe interessante assim que eu só queria abordar, que eu acho importante, que não necessariamente nesse caso, né, onde existam já sinais de que algo possa estar acontecendo, mas vamos imaginar uma outra situação, por exemplo, um pré-operatório. Né, algo que seja planejado, porque, como o doutor falou aqui, né, de repente uma castração. Então, algo que tenha sido planejado, vamos pensar numa situação ideal. Né? Então, a necessidade desse tipo de acompanhamento, então a importância do tipo de exame, do diagnóstico, ou até mesmo já desse planejamento para prevenção. Que aí também existe esse tipo de acompanhamento e a importância desse acompanhamento, né, para prevenir e também já para haver um mapeamento do que pode acontecer, né, para que nada dê errado. Eu acho que no pré-operatório também, né, a gente precisa aqui não só pensar quando já existe algum problema, mas também para prevenção. Né, muito bem lembrado. Quando a gente fala de prevenção, é importante lembrar que existem algumas doenças que elas são assintomáticas. Sim. Então o animal ele é portador daquela doença, ele não manifesta o sinal clínico, não manifesta lesões, por exemplo, às vezes lesões cutâneas, em lesões em outros órgãos, mas que podem ser precocemente diagnosticadas a partir do exame de sangue. Então uma triagem, um acompanhamento uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos é fundamental para prevenir a doença e fazer um diagnóstico imediato. E como você mencionou também, como exame pré-operatório. O exame de sangue ele avalia os fatores de coagulação, que seriam as plaquetas, e estando dentro normal, visto que num procedimento cirúrgico o animal pode perder muito sangue, é importante que as plaquetas estejam dentro dos padrões de normalidade, que a quantidade de sangue, de células vermelhas, esteja também dentro dos valores normais de referência, assim como os fatores que participam da coagulação. Então, podem ser pedidos, solicitados outros exames, como a quantificação do fibrinogênio plasmático, que participa dessa coagulação do sangue como um mecanismo curativo para diminuir a hemorragia, diminuir a perda de sangue durante o procedimento cirúrgico. Então, ele é de fundamental importância e indispensável que um animal entre em cirurgia sem um exame de sangue. Isso eu acho que é interessante a gente frisar, né, para que o proprietário entenda quando exista essa solicitação e, mais importante, para que ele siga toda a recomendação do seu especialista aí de confiança, do médico veterinário, porque também esse tipo de recomendação deve ser seguida à risca. Por quê? Porque pode haver algum tipo de complicação ou alteração no resultado, né, ou até mesmo depois na continuidade do tratamento, se você não seguir toda a recomendação no preparo do animal, né, no tipo de alimentação anterior, no dia anterior ou nas horas anteriores. Isso tudo, assim como nós fazemos, né, no momento anterior ao tipo de exame, com o animal é a mesma coisa. Né, para finalizar, acho que essa recomendação também é importante. Vale lembrar também que o exame pós-operatório ele é importante. Sim, claro. Né, para ter a certeza de que a cirurgia correu tudo bem, de que o animal está em perfeitas condições, de que não há necessidade de fazer alguma outra intervenção de origem medicamentosa, uma suplementação de algum fator sanguíneo que perdeu-se muito durante o procedimento cirúrgico, talvez uma transfusão de sangue. Então, tanto o exame pré-operatório para avaliar o paciente antes de entrar no centro cirúrgico, quanto a avaliação
desse sangue depois do procedimento cirúrgico. Isso é muito importante. Muito bem, aí. É uma alternativa muito eficaz, nós não podemos e nem devemos abrir mão, né, dessa alternativa, e que felizmente aqui nós temos esse exemplo lá do Hospital Veterinário, nós temos esse acesso e que a população fique atenta e usufrua dessa estrutura toda, né, doutor? Eu tenho só que agradecer mais uma vez a sua presença, felizmente nós chegamos ao final de mais uma edição do programa. Muito obrigada mesmo pelas informações. Eu que agradeço. E até a próxima, né? Até a próxima. Muito bem. Terminamos aqui mais um Saúde Animal, passa muito rápido, mas não tem problema não. Nosso encontro está marcado para a semana que vem, na próxima quarta-feira, mais uma edição inédita, e você continue acompanhando a nossa programação com as nossas reprises e também lá na página do programa Saúde Animal no Facebook para ver quem não teve oportunidade de ver o programa todo e rever. Quem já viu pode assistir novamente a esse e aos outros programas também dessa nossa temporada 2015 aqui pela TVzan Canal 13, a TV que faz acontecer. Até a semana que vem.